Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso 6º vídeo aqui no canal. Como no último vídeo a gente falou sobre sexualidade feminina, eu resolvi trazer, não numa sequência que está no livro, né, mas sim num outro capítulo da Tatiana Bigotto, que também é uma psicóloga amiga nossa, que ela escreveu sobre sexualidade masculina. E eu acho que é um tema bem importante para a gente dar continuidade do que a gente estava conversando, além de trazer alguns aspectos aqui que ela traz no capítulo. Novamente, para quem não me conhece, meu nome é Andrea Romani, eu sou psicóloga bariátrica hospitalar, tenho especialização em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica e também sexologia. Sou uma das organizadoras e autora de alguns capítulos do livro Sexualidade na Bariátrica. E esse canal ele vem para apresentar para vocês o conteúdo desse livro e para que a gente possa discutir um pouquinho a respeito de cada tema, que são temas bem relevantes dentro dessa realidade da obesidade, da cirurgia bariátrica e da sexualidade, para todos, não só para pacientes bariátricos, mas para o público de maneira geral, e apresentar para vocês também o conteúdo geral desse livro, né? Então, como da outra vez eu mostrei para vocês, aqui também eu separei no capítulo que a gente vai falar hoje, que é o capítulo 6, que é o capítulo da Tatiana Bigotto, que fala sobre sexualidade masculina no pré e pós-cirurgia bariátrica. Lembrando que cada capítulo antecede aí uma figura muito linda, né, que nós temos antes de cada capítulo, e também uma poesia escrita pelos nossos pacientes, pelos profissionais que participaram desse livro, né? Então é um livro bem completo, ele não só traz as informações relevantes, como ele também propõe uma linguagem poética, uma linguagem artística bem mais completa. Bom, vamos ao tema então, falando sobre sexualidade masculina. Novamente, a Tatiana, ela coloca no início de cada capítulo que ela escreve algumas frases bem interessantes. Aqui ela trouxe uma frase do Fernando Pessoa, em que diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Do querido Fernando Pessoa. E nesse resumo, nesta frase em que ela sabiamente coloca na abertura desse capítulo, eu acho que já traz um pouquinho da proposta do que a gente vai falar hoje, que é essa ressignificação da sexualidade masculina. Vamos lembrar um pouquinho no vídeo anterior, quem não viu, volta lá, vê, aproveita, dá um like aí nos vídeos, que é muito importante pra gente, tá? Tá sabendo que a gente tá levando esse conteúdo e que é um conteúdo importante para vocês. Se inscrevam no canal, me ajudem a divulgar esse trabalho que a gente vem fazendo gratuitamente para poder levar realmente para o público temas muito interessantes e muito úteis, tá? Então, quando a gente falou sobre a ressignificação da sexualidade feminina e de toda a questão cultural e social envolvida no processo de construção dessa sexualidade feminina, a gente se ateve somente ao tema proposto ali, que era realmente a sexualidade feminina. Então, agora, quando a gente vem falar da sexualidade masculina, ela está intimamente atrelada a esse processo. Por quê? Através da ressignificação da sexualidade feminina, surge um outro olhar para esse homem, né? E quando eu falo esse homem, gente, a gente está lembrando aqui de toda uma questão de gêneros, tá? Então, de pessoas trans, de LGBTQIA+, enfim, de escolhas que independem do gênero biológico, tá? Então, a gente está falando de uma sexualidade muito maior, mas aqui a gente está ainda dentro de um contexto social e histórico em que a gente traz toda essa repressão da sexualidade feminina
E com esse movimento que começa ali a partir dos anos 60, mais ou menos, com essa liberação da feminilidade, com essa busca da autonomia da sexualidade feminina, dos direitos femininos, vem junto uma reconstrução da sexualidade masculina. Então esse homem, ele fica um tanto quanto perdido no meio de todo esse processo. Afinal de contas, quem somos nós? Que até então nós éramos símbolos de virilidade, de potência, colocando sempre o homem como provedor, né, da família. Então, onde está o nosso papel hoje, já que muitas vezes essa mulher é a provedora da família, essa mulher trabalha fora, essa mulher tem a independência financeira dela, essa mulher não precisa mais deste homem, né? Até mesmo sexualmente falando. Então, esse homem começa a se questionar, afinal de contas, quem sou eu? Qual a minha função? Né? Até a própria reprodução, se a gente for parar para pensar, né, em vários tipos de reprodução que podem acontecer sem necessariamente ter a relação sexual heterossexual ali. Então, através de outros métodos de concepção, sem a participação efetiva ali do corpo masculino, e aí esse homem também se fragiliza, né, e também se coloca nesse processo de reconstrução. Então a gente também tem que ter um olhar muito cuidadoso para este homem dentro desse processo de sexualidade, justamente porque historicamente ele vem com um peso muito grande em termos de papéis sociais, em termos de funções. Imagina para um homem ter que dar conta de tanta coisa, né? E ainda por cima, não se pode falar de falhas, não se pode falar de dificuldades de ereção, não se pode falar de dificuldades sexuais. Nunca se falou sobre isso. Isso é um tabu dentro da realidade da sexualidade masculina. Quais pais falam com os filhos? Né? Se a gente for pegar todo o histórico de como começa a sexualidade masculina, geralmente é alguém levando esse homem para algum lugar para ter uma experiência sexual geralmente desvinculada da questão afetiva, totalmente desvinculada da questão afetiva, sem levar em consideração sentimentos, sem levar em consideração diversos outros aspectos. E esse homem ele acaba se perdendo dentro desse contexto de formação da sexualidade masculina, né? Então é muito importante que nesse momento a gente entenda que esse homem também está fragilizado, que esse homem também precisa de uma escuta terapêutica, que esse homem também precisa de um acolhimento, de uma reconstrução efetiva dessa sexualidade dele. E quando a gente traz nesse livro a proposta de relacionar a sexualidade masculina também com a obesidade, com a cirurgia bariátrica, a gente está falando de uma transformação desse corpo que também implica ali em sobras de pele, em mudanças corporais significativas, em disfunções eréteis e disfunções sexuais e até mesmo esterilidade relacionada à obesidade, tá? Então a gente está falando de aspectos muito amplos dentro dessa questão da sexualidade masculina que a gente precisa olhar com muito carinho, porque é a partir da reconstrução da sexualidade feminina em conjunto com a sexualidade masculina que a gente vai ressignificar e entender melhor como se dá esse processo, de que forma atualmente, com tantas aberturas, com tantas filosofias sobre o tema, de que forma se dá efetivamente essa reconstrução e quanto nós, profissionais de saúde, podemos auxiliar nesse processo, dando esse efetivo acolhimento, também o entendimento, né? Nesse capítulo, a Tatiana Bigotto, ela traz muito essa parte histórica, né? Da pressão cultural sobre o homem, da questão da autoestima, da vivência da sexualidade desse homem, e lá no fim ela termina realmente falando sobre isso,
né, sobre esse acolhimento e sobre essa atenção que a gente tem que dar também para esse homem, para que a gente faça esse processo de reconstrução. Bom, é isso, gente. Eu trouxe bem pouquinho só para vocês conhecerem um pouco mais sobre um tema que tem que ser aprofundado. Depois a gente vai voltar a falar sobre eles e convido novamente vocês, tá? A deixarem aqui as suas dúvidas, o meu Instagram, @psicoandrearomani, a gente pode se falar lá pelo direct também, quaisquer temas que vocês julguem interessantes que a gente possa estar falando aqui no canal, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, tá? E quem tiver interesse em adquirir o livro também pode me procurar. A gente tá fazendo aí um valor promocional bem interessante, porque a gente quer levar realmente esse conteúdo até vocês, tá ok? Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!